começou com a formação do teu sistema nervoso. O sistema nervoso é a primeira coisa que começa a se formar quando as nossas células começam a se diferenciar. Porque não sei se você sabe, se você não sabe, eu vou te contar. A gente nasceu de meia célula do papai com meia célula da mamãe, né? Você nasceu de duas meias células que se juntaram e fez uma célula. E essa célula começou a se dividir. E começou a se dividir. E ela se dividiu com células iguaizinhas a ela. Era um amontoado de célula. E quando ela ficou um amontoado de célula, isso é você. Lá nos primórdios, na barriga da mamãe. Você era um montinho de célula assim e começou a acontecer uma invaginação da parte de cima, tudo é de referência, né? Começou a acontecer uma invaginação, uma coisa assim, ó. Né? E essa coisa assim para dentro, que era a célula de fora, que começou a entrar, ali começou a acontecer um canal que se dobrava sobre si mesmo. Né? Então, não peguei nada para explicar isso para você, sorry, mas imagina que você tem uma bolinha, você começa a aplicar uma força nela, ela vai entrar e ao mesmo tempo as partes que estão aqui em cima, elas vão se fechar. Então você cria um canalzinho aqui. E esse canal se chama sistema nervoso. É aqui que começa toda a brincadeira. Esse sistema nervoso, ele aconteceu primeiramente em você. E olha só, ele aconteceu quando você tem uma bolinha e você faz a pressão aqui, a superfície abaixa e ao mesmo tempo as laterais se fecham. Então ficou ali uma bolinha das células que estavam externamente nessa superfície. E aí começa um fenômeno que é a diferenciação. Isso é muito importante. A diferenciação. As células eram todas iguais. Quando eu ponho essa pressão e acontece esse tubinho, começa a acontecer uma coisa que assim, eu sou uma célula diferente. Diferente significa especializada. E aí começa a especialização do sistema nervoso e de todas as outras células do nosso organismo. Porque não sei se você sabe, mas a gente tem um coração, a gente tem um fígado, a gente tem pulmão. A gente tem um monte de outras coisas na gente que são diferentes. O pulmão tem uma célula diferente do coração, que tem uma célula diferente do seu estômago, que tem uma célula diferente do seu rim. São células diferentes. E você não nasceu com uma semente de cada célula. Você nasceu com meia célula do papai, meia célula da mamãe, que se juntaram e fizeram uma célula única, que é uma célula normal, ordinária, entre aspas, não é pejorativo, a partir disso, dessa divisão maluca que ela fez, chegou um momento, as células começam a se diferenciar. E dentro dessa diferenciação, o primeiro que começa a acontecer é o sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele nasceu, não foi com você. Você só pode ter um sistema nervoso porque há milhares de anos, milhões de anos, começou a acontecer um fenômeno no planeta chamado vida. Esse fenômeno chamado vida que veio, que qualquer outra hora a gente fala sobre isso, primeiro era uma única célula. A vida estava numa única célula, né? Essa célula, ela era uma célula porque ela tinha um contorno, um limite que a diferenciava do meio. Ela tinha ali dentro, né, o controle, entre aspas, né, um funcionamento diferente do funcionamento lá fora. E esse funcionamento lá fora, ele influencia o funcionamento aqui dentro. Porque eu preciso estar em contato, eu estou em contato com o ambiente e eu precisava me regular. Isso é outra palavra muito importante. A célula precisa se regular ao ambiente. Tá curtindo, José? É muito legal mesmo. A célula precisa se regular com o ambiente. Se o ambiente tem muito sal, por exemplo,
eu vou perder água dentro de mim, porque, tipo, senão o sal entra e eu vou morrer. Então, a gente faz e eu tô falando isso assim grossamente, tá bom, gente? A gente faz aquela célula, eu faço um equilíbrio com o ambiente. Isso a gente chama de homeostase, a gente chama de homeostase, que é o meu equilíbrio com o ambiente para que eu permaneça vivo, né? E isso fez com que aquela célula sobrevivesse, se multiplicasse, e essa multiplicação começaram outras células que começaram a se adaptar ao ambiente no qual elas viviam e com isso se diferenciar. Isso é super importante, porque é aqui que está a chave de todo o seu sucesso na mudança do seu comportamento. As células, era uma única célula, essa célula, várias únicas células, essas células eram diferentes. Por que elas eram diferentes? Porque Deus quis, porque o ambiente fez com que elas fossem diferentes. O ambiente selecionou as células mais adaptadas para sobreviver e se multiplicar. E com essa multiplicação, mais adaptação acontecia, mais mudança acontecia e mais diferentes elas foram ficando. E aí, em algum momento, elas esbarraram uma na outra e aí elas perceberam que se elas se juntassem, elas poderiam viver melhor, sobreviver mais, porque uma podia lidar com sal, a outra podia lidar com, sei lá, muita luz, e aí elas se juntaram e falaram, nossa, agora a gente consegue lidar com muita luz e muito sal, ó que bacana. E aí, então, elas começaram a formar, né, organismos mais complexos. E, claro, a multiplicação celular também formava organismos mais complexos, porque tinham mais possibilidades adaptativas e com isso mais sobrevivência e com isso mais multiplicação. Porque a intenção de qualquer organismo vivo não é só sobreviver. A sobrevivência ela é um resultado da necessidade de passar o seu gene para frente. Porque se você só sobreviver e morrer com os seus próprios genes, porque um dia morre, todo que é vivo um dia morre, você morreu ali com aquilo, com aquela carga genética que você tinha. E a ideia é continuar passando essa carga genética para frente. Para quê, Roberta? Até onde a gente sabe que era, né? A gente tinha um DNA lá na primeira bactéria, primeira célula que aconteceu, e a gente tem um DNA mais complexo, mais longo aqui, né? E isso veio de colaborações entre organismos, diferenciações celulares, multiplicações e adaptações ao ambiente. Aquela célula que vivia sozinha lá, ela lidava bem com a informação, ela estava em contato direto com o ambiente. Eu estou aqui no ambiente e estou sabendo o que é que está acontecendo, né? Eu sou um único e eu estou sabendo o que está acontecendo. Quando a gente começou, né, quando a evolução começou a ter mais célula e o organismo ser cada vez mais complexo, eu precisava de um jeito de, primeiro, saber o que estava acontecendo lá no extremo norte, se eu estivesse lá no extremo norte, se eu estivesse no extremo sul, e eu precisava também regular esse organismo. Regular esse organismo para quê? Para ele se adaptar ao que estava acontecendo no ambiente. E o que estava acontecendo lá na Torre Norte poderia ser diferente do que estava acontecendo aqui na Torre Sul. E eu precisava dessas informações para dar uma resposta mais adequada quanto o organismo para que ele pudesse sobreviver. Nesse sentido, o sistema nervoso começou a aparecer. Ele começou a aparecer, entre aspas, né? Quem tinha um sistema de comunicação entre a Torre Norte e a Torre Sul mais eficiente sobrevivia melhor, passava os seus genes e, com isso, o organismo que tinha esse método de comunicação, esse sistema nervoso, passou a ser selecionado para sobreviver. E, com isso, o sistema nervoso se difundiu.
e ficou cada vez mais especializado. Então, o sistema nervoso ele foi selecionado para sobreviver, para passar as cópias genéticas de organismos que tinham o sistema nervoso se perpetuarem. E nesse sentido, o que aconteceu foi que a gente foi se tornando mais complexo. Os organismos foram se tornando mais complexos justamente porque a gente tinha um sistema mais eficiente de comunicação. E essa eficiência na comunicação era uma comunicação interna de saber o que estava acontecendo na Torre Norte, na Torre Sul, na Torre Leste, na Torre Oeste, e também o que estava acontecendo no ambiente. Eu capturo informações no ambiente, trago essa informação para uma central, essa central interpreta essa informação e desenha uma resposta, desenha uma reação, uma adaptação ao estímulo que eu recebi. Isso, quando a gente está falando de um organismo mais simples, né, não tão complexo como um Homo sapiens, nós primatas sofisticados, essa resposta é simples, ela não envolve tantas áreas cerebrais, né? E ela tem a ver muito com o ambiente mesmo, assim, né? A temperatura. Por exemplo, os répteis, eles adaptam a temperatura deles, né? Eles são frios, mas eles adaptam a gente não adapta a temperatura. Eles, se estiverem no mais frio, eles ficam mais frios. Se eles estiverem no mais quente, eles ficam mais quentinhos um pouco. Então, eles adaptam a temperatura. A gente não adapta. A gente adapta porque a gente põe casaco, mas se eu não tiver casaco, eu morro de frio. E se eu não tiver como tirar a minha roupa, ou tirei toda a minha roupa e não tiver um banhinho gelado, eu morro de calor. Porque a minha temperatura, ela fica... ela está pré-setada para um determinado range, para uma determinada faixa de temperatura. E assim com um monte de outras coisas dentro de mim. Então, o meu sistema nervoso, ele não só controla a minha temperatura, os meus batimentos cardíacos, a minha digestão, o nível de glicemia do meu sangue, o pH do meu sangue, todas essas coisas que a gente não pensa, porque, claro, a gente tem coisas mais importantes para pensar na vida, como é que constrói casa, como é que eu vou fazer a minha aposentadoria, como é que eu vou viver, se o meu relacionamento tá bom ou não. E, enquanto isso, tem um sistema cuidando de tudo isso. E dessa manutenção da homeostase interna para você sobreviver. E isso quem faz é o teu sistema nervoso.